Risco é uma situação, é uma probabilidade de um evento atingir uma determinada região ou local e gerar danos. Então, o importante quando nós conceituamos risco é nós levarmos em consideração a probabilidade da ocorrência de um determinado evento, a vulnerabilidade, que é o quanto aquela comunidade ou aquele local é suscetível a esses processos, e principalmente os danos, que são as consequências ou perdas de bens materiais ou perdas de pessoas, que são as principais consequências do risco. Com as mudanças climáticas que têm afetado o mundo inteiro, Santana do Livramento não está distante de outros centros afetados por esses fenômenos. Aí, uma série de perguntas começam a aparecer. E se Santana do Livramento estivesse na rota de alguns furacões? E se Santana do Livramento fosse atingida mais vezes por ventos fortes e tempestades? E se, nas áreas consideradas de risco, Santana do Livramento fosse palco para o Brasil inteiro de tragédias como vistas agora em janeiro em outras regiões do país? A cidade também tem áreas consideradas perigosas. Por isso, o que nós queremos saber é se as autoridades têm estrutura suficiente para garantir recurso e reformas necessárias para garantir a manutenção e até mesmo a sobrevivência de quem mora em áreas consideradas de risco aqui na cidade. Mas afinal, o que é uma área de risco? Áreas de risco são partes de um determinado território que, por suas características, apresentam mais chances de que algo indesejado aconteça. A definição da área de risco pode variar conforme o que seja esse algo indesejado. Mesmo Santana do Livramento sendo o segundo maior município em extensão territorial do Rio Grande do Sul, apenas 2% do seu território compõe o perímetro urbano, o que nos leva a perceber que a maior parte percentual de seus habitantes está concentrada em áreas menores, por consequência, com maior risco de danos colaterais caso algo mais sério aconteça, como deslizamentos de terra ou alagamento. Para quem mora em uma área considerada de risco, o medo e a tensão constantes são companheiros inseparáveis, principalmente nos dias de mais chuva ou vento. Por mais que a nossa casa, a minha casa especialmente, ela tem uma contenção muito bem feita de um tempo atrás, a gente fica sempre na incerteza em dias de chuva, movimentação de terra, desmatamento, porque logo abaixo tem uma parte de mata e aí tem desmatamento pela rua de baixo, temos bueiro que passa, uma sanga que passa logo abaixo, então sempre essa incerteza, né, de que possa algum dia, com as tormentas constantes, cair, desabar tudo, né? Vocês pensam em algum momento em trocar de residência? Se é possível, se fosse possível, a senhora trocaria de local para morar? Sim, nós estamos já, eu e meu esposo conversamos há muito tempo já a respeito disso, tanto pelo espaço físico da casa não ser tão grande, né? Porque a gente tem o limite da casa apenas na parte mais sólida, então a gente não tem como construir mais, nem aumentar. Então a gente tem sim esse pensamento de mudar o quanto antes, né, por espaço. Eu não tenho garagem, porque eu tive que remanejar minha garagem aqui na residência. Então, sim, esse pensamento sempre tem. Claro que tudo gira em torno do dinheiro, então a gente tem que esperar o momento certo para conseguir comprar uma outra casa. Como é que é a rotina quando está chovendo muito forte ou quando está ventando? Bom, quando está chovendo muito forte, como a gente tem uma caída do nosso pátio, que tem um deságue bem bom, a gente só se preocupa mesmo com a parte lateral do vizinho aqui, que é um terreno bem estável, devido a ter um bueiro grande de sanga. A parte dele é que nos mais assusta, porque se acontece qualquer coisa no pátio dele, o nosso pátio lateral é movimentado também. Então a nossa preocupação sempre é o pátio do vizinho. Eu pelo menos, Gabriela, levanto a noite inteira e fico apreensiva olhando como que está a casa do vizinho. Se está tudo certo, se está tudo ok, né, com esse medo. Não bastassem os problemas estruturais de quem reside em áreas de risco,
também a chuva provoca os tradicionais alagamentos. Áreas como a Vila Quines, onde os moradores têm que conviver com chuva em excesso, e os problemas de infraestrutura e a falta de respostas que por vezes precisam ser dadas e não são por parte do poder público. Olha, eu vou dizer bem franco, disposto que o Glênio se foi e o Elifa, os dois prefeitos aquele, nunca mais tivemos rua arrumada. Vou ser bem francamente. Entra vereadores, sai vereadores, fica mais, entra prefeito, e a tapeação é isso aí que vocês estão vendo. Eles vão me desculpar, mas o que eu tenho que dizer, eu digo, né? Quando chove, seu Zé, como é que você se vira aqui nas casas? Tem que deixar carro, eu deixo meu carro ali em cima com o vizinho cuidando ali. Porque embaixo, né? Eles levam as coisas para então. Parece gente de longe, não os daqui, gente de longe sabe que os carros estão longe e vem enchendo os carros. Temporal, quando dá algum temporal aqui, vocês conseguem receber apoio rápido ou é difícil por causa do acesso? É difícil. Nem vem. Estão sabendo que eles vêm aqui e não saem. Não vão sair, só pode ver a rua do estado que está aí. A pessoa que quer fazer um socorro aí não faz. Não tem jeito. Desde o último temporal ainda tem gente aqui esperando socorro? Ah, tem. Tem gente aí esperando. Ali, tem duas casas aqui, ó, desmanchadas ali. E os caras abriram material, mas até agora os caras estão arrumando também. É isso aí. Mas afinal, o que dizem as autoridades? A cidade está preparada para agir se for atingida em cheio por um grande fenômeno natural de magnitudes ainda não vistas? Nós temos um plano de contingência, a gente quer botar ele em prática, ou seja, ele já existe em prática por quê? Porque no momento que dá o temporal, nós se unimos todos e vamos correr todos pela mesma causa. Hoje a gente trabalha com a lona, alcançando a lona, correndo atrás do decreto depois para conseguir adquirir telhas, cestas básicas e outras coisas que forem necessárias para ajudar as pessoas. Mas eu tenho assim, ó, a minha ideia é sempre assim, ó, se eu tiver uma catástrofe de grande proporção, eu vou pegar aquela região, eu tenho que tirar tantas famílias de casa, então eu tenho que ter uma escola ou eu tenho que ter um ginásio para mim colocar essas pessoas. Bom, como a gente estava falando, na catástrofe, é óbvio que nós vamos ter que correr muito, nós vamos ter que trabalhar sempre em dobro e nunca é no horário que a gente acha de dia, não. Geralmente é na madrugada, é na noite que acontecem os eventuais catástrofe, seja temporal, granizo, e a gente tem que sair correndo atrás e tentando resolver. Hoje nós resolvemos como tem um temporal, a gente resolve com lona e depois a gente vai atrás para ajudar as pessoas. É assim que a gente está trabalhando hoje. Nós temos trabalhado em várias coisas, nós temos situações na cidade aí que buscam um olhar diferenciado, porque a gente tem medo de que aconteça alguma coisa e a gente não consiga ajudar as pessoas. E no momento da catástrofe não é fácil de chegar. Quem vai junto sabe como é que é a operacionalidade da coisa. É difícil, a gente tem que contar com os órgãos públicos, como os bombeiros, principalmente os bombeiros, porque eles têm um material mais adequado para nos ajudar. Então é em cima disso que a gente trabalha. Buscamos agora nos organizar com o nosso plano de contingência, reunindo o pessoal. A partir agora da semana que vem eu vou fazer uma reunião, vou chamar o pessoal do Exército, da bateria, do 7º, da Brigada, todos os órgãos para a gente ter, esse telefone é da chamada nossa no caso de um plano de organizar o plano de contingência, para a gente poder sempre alcançar e tentar ajudar da melhor maneira as pessoas. É assim que a gente procura trabalhar. Buscamos esses recursos, corremos atrás, aí temos agora em seguida para entregar uma telha aí para um pessoal lá que sofreu lá com o granizo. Bom, a burocracia é que sempre impera nesses momentos. Por isso que eu gostaria de ter essa dentro da Defesa Civil essa verba lá na nossa rúbrica para quê? Porque no momento que tiver que resolver, resolve. Aí não precisa estar pedindo as coisas para os outros e correndo atrás, e demora, sempre demora. A gente tenta de todas as maneiras alcançar para todo mundo, ajudar todo mundo, não temos horário. Eu sempre digo que eu estou sempre aí correndo atrás, eu não tenho horário, eu fui bombeiro 29 anos e sei que nesse momento a gente não pode... como diz lá na canção do bombeiro, lá o cara esquece da família e vai correr atrás. Depois a gente para ver. Se tudo está correndo bem em casa, a gente vai trabalhar mais tranquilo. É assim que a gente vai trabalhar, assim que nunca vamos desistir de tentar melhorar a Defesa Civil para que a gente possa alcançar todos os objetivos e a gente vai conseguir. E aí espero que dentro desse ano ainda nós estejamos bem melhor estruturado para qualquer situação.
Sargento, com base em alguns episódios, algumas catástrofes naturais ocorridas no Brasil recentemente, a Santana do Livramento está preparada para eventos com movimentação de terra e onde haja necessidade de resgatar muitas pessoas? Há estrutura suficiente para isso? Acreditamos que sim. O que o Corpo de Bombeiros não possui na sua unidade, por exemplo, esses maquinários pesados, a gente tem o contato do pessoal da Secretaria de Obra Municipal e como ocorre, por exemplo, nessas ocorrências de enxurradas e vendaval, a gente trabalharia em conjunto com eles e conseguiria dar um suporte de primeira resposta. Caso precise de algum outro equipamento, a gente aciona no escalão superior, né? E, consequentemente, o Corpo de Bombeiros de Santana do Livramento é do tamanho do Estado. Qualquer maquinário que tiver em qualquer parte do Estado pode ser mobilizado para cá e atender a comunidade. Qual é o primeiro plano, Sargento? Digamos que aconteça um episódio inesperado e qual é o primeiro movimento que o Corpo de Bombeiros faria ou está preparado para fazer? É salvaguardar as vidas das pessoas que estão diretamente relacionadas com esse evento, né? A partir daí, tentar salvar os bens dessas pessoas e minimizar no máximo o problema até a chegada de um reforço para poder solucionar essa questão. As áreas que são consideradas de risco, há monitoramento em conjunto feito com a Defesa Civil? Sim, a gente trabalha, por exemplo, nessas últimas enxurradas que teve bastante destelhamento e quedas de árvore, nós praticamente direcionamos a parte da lona quase toda para a Defesa Civil e ficamos com a remoção de fonte de perigo, retirando as árvores que tinham caído em cima de muros, de caso, vias, para liberar a fonte de perigo. Está lá, no plano diretor do município. As autoridades têm o dever de intervir em áreas degradadas e de risco, de modo a garantir a integridade física, o direito à moradia e a recuperação de qualidade ambiental dessas áreas. Mesmo que recentemente o serviço de prevenção tenha sido feito, o que tem evitado alagamentos maiores, nunca é demais lembrar que cada cidadão também é responsável ao não construir em áreas inadequadas ou depositar lixo perto dos locais mais propensos aos alagamentos. No Brasil, segundo dados do último censo, cerca de 84,4% da população vive nas cidades. Esta concentração populacional no território urbano nem sempre se preocupou com um adequado processo de ordenação do solo e correlata política habitacional, resultando em inúmeros problemas aos habitantes da cidade, como déficit de moradias e terra urbanizada, de infraestruturas, trânsito, saneamento básico, segurança, saúde, etc. Desemprego, gerando falta de qualidade e condições dignas de vida para muitos, com exclusão e segregação espacial e social.